Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos da Escola Alternativa, tá bom? Aqui é tia Milka Klein, né? Professora do quarto ano único, tá bom? Hoje teremos aula de História, tá bom? A aula será aula número 4, capítulo 6, ok? No conteúdo do capítulo 6, o que iremos trabalhar? Como o ser humano chegou à América, os primeiros habitantes do Brasil e quem é a Luzia? Quem é a Luzia? Tá? Como o ser humano chegou à América, tá? Esse é um conteúdo que falamos inúmeras vezes desde o início do ano, no período dessa pandemia também foi citado, muito comentado, tá? Então, como surgiu, como o ser humano chegou à América, tá? Primeiro, ele surgiu na África e se espalhou pelo planeta. Tia, como assim, né? Ele fez um longo percurso, meus amores. Ele caminhou bastante, tá? Então, como você vê aí no seu vídeo, ele caminhou bastante. Então, o desenvolvimento foi acontecendo, né? O ser humano foi desenvolvendo, aprendendo novas técnicas, tá? Por exemplo, como a dominação do fogo, e isso ajudou bastante ele conseguir se locomover a grandes distâncias, sem falar também da característica de ser bípede, também já comentamos anteriormente. Mas a questão aí maior, né, se faz presente quando falamos do Estreito de Bering, que é a passagem que foi congelada no período da Era do Gelo, glaciação, que também comentamos, e isso fez com que o ser humano ele conseguisse atravessar aquela parte, aquela pequena margem do mar, tá? É bem interessante. Quem não lembra, por favor, voltar aos capítulos anteriores, dar uma revisadinha, tá certo? Surgimento do homem se deu na África e ele se espalhou por todo o planeta. Isso inclui também a América, tá bom assim? O que mais? Que teoria justifica essa afirmação? Existe uma teoria? Existe, né? Não estávamos lá nessa época, tá? Aconteceu milhões de anos, tá? Então, o que acontece? Que justifica, né? Qual seria essa justificativa? As realizações de pesquisas em sítios arqueológicos espalhados pelo mundo. Gente, sim, no mundo tem muitos sítios arqueológicos que resgatam o quê? Os vestígios do quê? Da presença e da cultura dos primeiros seres humanos. Então, os vestígios vai ter cerâmica, iremos ter materiais de trabalho, as ferramentas, tá? Teremos armas, então, enfim, até mesmo a característica física, os restos mortais desses seres humanos, teremos naqueles sítios, desses sítios, no caso, arqueológicos, tá bom assim? Aqui, e como analisam esses vestígios? Tá, tia, a senhora falou que o homem surgiu na África, ele se espalhou, foi à América, e de lá ele tomou posse do planeta inteiro. Ok, até eu entendi, tia. A senhora falou que como é que o ser humano sabe nos dias de hoje? A senhora comentou que foi através de pesquisas. Então, eles descobriram sítios arqueológicos onde tem vestígios da presença do homem. Nesses vestígios, eles fundamentam o período em que aconteceu e como era movimentada a vida deles, né, tia? Como é analisado isso? Olha que interessante. Deixa eu passar a tia para cá para o outro lado. Ok, através da coleta de diversos materiais. Então, eles coletam, retiram dali os materiais. O quê? Os fósseis, perdoe, os fósseis, e objetos feitos de ossos. Minha gente, muito bom, tá bom? Em seguida, quais teorias? O que seriam essas teorias? Temos duas teorias muito importantes, tá bom? Tia, como assim? Duas teorias? Isso mesmo, duas teorias lindas e maravilhosas. Por quê? Porque temos a teoria do Estreito de Bering, que a gente já tinha comentado em aulas anteriores, tá bom? E temos também as embarcações simples, tá bom? Então, vamos detalhar. Vamos a algumas características, alguns pontos importantes, na verdade, tá? Tia, eu vou precisar aprender muito, vou aprofundar meu conhecimento sobre isso? Nesse momento, não. Porque a gente precisa entender que tem teorias, né? Essas teorias foram baseadas em pesquisas, em restos, em vestígios de culturas anteriores desses povos, tá certo? É uma certeza? Não, nunca é. Mas baseado em tudo que eles reconheceram, em tudo que eles conseguiram
obter naquele momento, né? Eles montam essas teorias. Temos duas importantes, tá bom? Na primeira, falamos do Estreito de Bering. Ah, tia, aquele lá da Era do Gelo? Isso mesmo, tá? Que é uma passagem no mar que separa a Ásia da América do Norte. Isso aí a gente já até explicou, estudamos um pouquinho mais aprofundado quando falamos do período da Era do Gelo, que houve a glaciação, uma forte camada de gelo, né, bem espessa, sobre todo o território do planeta Terra, né? E isso fazia com que esses seres humanos precisassem se locomover sempre para procurar estar aquecidos e ter alimentação com facilidade. Tá? Alguns andavam mais, outros grupos andavam menos. Mas com o congelamento dessa passagem do mar, tá? De um lado da Ásia para a América do Norte, foi muito importante, tá? Eles conseguiram passar por cima desse estreito de Bering e chegar a outra área, e assim povoar lá também, ok? Falamos de embarcações simples, tá? Esse contexto aí, como seria, tia? A teoria seria que ele teria saído direto da África, da Ásia e da Oceania. E essas embarcações paravam em ilhas, de ilha em ilha. Então, as embarcações eram muito rudimentares, muito antigas, muito simples. Tia, eles conseguiam chegar rápido ao local? Não. Então, como é que ele conseguiu, tia? O ser humano conseguiu sair da África e chegar até a América do Norte, por exemplo. Ele precisou, né, usar de paradas estratégicas em cada ilha. Então, toda vez que ele parava numa ilha, ele se reabastecia, ficava um pouco lá, alimentava-se, né, obtia tudo que era necessário para continuar a sua jornada. Tá? E assim houve o povoamento, segundo a teoria das embarcações simples. Já na teoria do Estreito de Bering, eles foram andando mesmo, tá bom? E aproveitaram esse período da glaciação, da Era do Gelo. Aí aqui nesse próximo slide, o que eu tenho? Eu tenho as imagens aqui, tia vai descer de novo, as imagens do Estreito de Bering. Então, temos aqui a imagem, um lado temos a Ásia, do outro a América. Essa área aqui de mar é o Estreito de Bering, tá? Então, no período de glaciação, congelou tudo. Repara só, a camada era tão grossa, tão espessa, que todos os seres humanos que queriam atravessar de um lado ao outro conseguiam. Bem interessante. Junto com isso, também tem aquela outra teoria das embarcações simples, muito interessante. Nessa teoria, olha aqui, ó, o ser humano teria produzido, pegou um tronco de uma árvore, fez um buraco dentro do tronco da árvore e juntou, o que ele fez? Ele fez esse tronco de árvore, transformou ele em um barco. E assim ele conseguiu navegar. Tia, mas é tão simples isso aqui. Eu sei, meu amor, que é bem simples. Mas ele conseguiu, né? Demorou muito tempo. Mas ele, sim, a possibilidade dele ter conseguido sair de uma área para ir para outra área bem distante é grande. Tem vestígios? Tem também, tá bom? Então, temos essas duas teorias aí. Estreito de Bering, embarcações simples. Vem comigo? Bom, vou pedir para vocês pausarem o vídeo e realizar as atividades, tá bom? Atividades da página 15 e 16. Então, vocês pausam, fazem a atividade e depois retornam com a tia. Muito bem? Beijo. Voltando. Oi, oi! Vamos continuar com os primeiros habitantes do Brasil. Sim, é muito, muito top falar sobre isso. Por quê? Porque os primeiros habitantes viviam da caça de animais e da coleta de alimentos. Os primeiros habitantes são os nativos, tá? Lembra que o ser humano fez um percurso longo e difícil, ou possivelmente pela teoria do Estreito de Bering, ou pela teoria das embarcações simples, de certa forma, independente de como tenha corrido, ele conseguiu sair da África e chegar até a América. Necessariamente a América do Sul, é onde nós moramos, tá? Lembrando que todo esse trajeto demorou muito tempo, milhões de anos. Sendo assim, as características físicas de cada povo foi mudando. Também estudamos isso, tá? Tia, teve mudanças também culturais? Claro,
né? Cada grupo tinha seus hábitos de língua, seus hábitos na culinária, seus hábitos na produção de materiais, no caso de artesanato, ferramenta, armaduras. Então, tudo isso é importante. O aprendizado foi totalmente diferente para cada um, tá? Sim, esses primeiros grupos, eles eram coletores caçadores, a gente já estudou isso, tá? Como assim? Viviam da caça de animais, né? E da coleta de alimentos. Muito bem. Foi habitado o Brasil, de acordo com algumas teorias, né, ele foi habitado há cerca de 12 mil anos. Por cerca, pode ser a mais, pode ser a menos, mas temos uma faixa etária mais ou menos aí parecida com isso, ok? Em seguida, também temos a característica da agricultura. A agricultura, ela só veio existir há cerca de 7 mil anos. Então, olha que interessante. Temos a habitação, a vivência deles, que são cerca de 12 mil anos, mas em compensação a agricultura foi aprendida somente há 7 mil anos atrás, tá? Então demorou muito até eles se tornarem seres sedentários, né? Ou seminômades, tá bom? Como analisam e deixaram esses vestígios, né? Como foi analisado e deixaram esses vestígios? Vamos lá? Eu consigo identificar através dos mitos, das habitações, dos adereços e de objetos. São características que me fizeram analisar todos esses restos, esses vestígios da existência deles aqui no Brasil, ok? Então, mito, a contação de história falada, tá? As habitações, como eram as construções, as suas residências, ou onde eles se protegiam durante o período da chuva, da natureza, enfim. Adereço, como eles se ornamentavam, se pintavam, ou faziam furos na pele para produzir mais enfeites em si. E em seguida, sobre os objetos, né, que eles usavam. Aí temos um exemplo, por exemplo, da cerâmica marajoara, tá bom? Quem é Luzia? Tia, e agora? Quem é Luzia? Vamos lá? Bom, Luzia foi um crânio, foi o nome dado a um crânio, tá? Que foi encontrado na década de 1970. Então, por ser, claro, 1970, na década, período de 10 anos, né? Em 1970, foi encontrado um crânio, tá? Perceberam que esse crânio era de um ancestral do homem, tá? Então, encontraram num sítio arqueológico, lá na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, no Brasil, né? Enfim. Então, foi encontrado esse fóssil, esse crânio, tá bom? Vamos ver mais algumas características dele, olha só. E que os estudos mostram, tá? O que tem Luzia de tão interessante, tá? Ela foi caracterizada como uma mulher que tem cerca de 20 anos, tá? Na época do período em que ela morreu. Então, ela tinha por cerca de 20 anos. O que mais? Ela era do grupo de caçadores-coletores. Então, sim, ela vivia, né, junto com o grupo dela da caça da caça de animais e da coleta de alimentos, tá? E, além do mais, ela viveu entre 11 mil e 11,5 mil anos atrás. Muito tempo, minha gente. Temos aí a imagem do crânio de Luzia, né? Lembrando, foi dado esse nome, ela foi batizada, tá? Em seguida, temos uma imagem de como foi feita a reconstituição. Como seria, provavelmente, o rosto da Luzia se ela tivesse no nosso tempo. Então, temos aí a Luzia, tá certo assim? Bom, vou pedir novamente para você dar uma pausa, né, no vídeo e vai realizar também o quê? As atividades. Página 18, tá bom? Te espero vocês, tá bom? Pausa o vídeo, faz a atividade, depois voltamos, tá? Beijo. E temos aqui, agora, no retorno de vocês, a sessão Ler e Descobrir, tá bom? É uma sessão que traz algumas informações extras, tá certo? Nessa sessão que a Katia vai querer do fundo, do fundo, do fundo do coração. Que vocês realizem a leitura da página 19, tá certo? Qual é o texto? A Pedra Furada e a Aventura do Ser Humano, tá? Então, eu vou pedir que vocês realizem a leitura para descobrir um pouco mais sobre esse período tão interessante do povoamento do ser humano em todo o território, né, do planeta Terra. Como são os tipos de teorias, quais são os tipos de teorias, né? Além disso,
Falamos também sobre a Luzia, no caso, características que tornam ela tão interessante, né? Um crânio tão antigo encontrado aqui no Brasil, tá bom? Então, com muito carinho, com muito amor no coração, tia Milka se despede. Deixa um grande beijo, tá bom? E nos vemos na aula Meet. Bye, bye.